Imagine um homem chamado Abrão. Ele viveu há muito tempo atrás. Deus falou com Abrão. Deus tinha um plano para Abrão. Abrão morava em um lugar chamado Ur. Era uma cidade agitada. As pessoas adoravam muitos deuses. Mas Abrão acreditava no único Deus verdadeiro. Deus chamou Abrão para deixar sua casa. Ele deveria ir para uma nova terra. Deus prometeu abençoar Abrão. Ele se tornaria uma grande nação. Abrão confiou em Deus. Ele deixou tudo para trás. Ele viajou para um lugar que nunca tinha visto. Ele começou uma vida de fé. Deus fez uma promessa ousada a Abrão. Ele apareceu a ele em uma visão, uma presença divina que iluminou a escuridão ao seu redor. Ele disse: "Farei de você uma grande nação." Essas palavras ecoaram no coração de Abrão, enchendo-o de esperança e temor. Abrão era velho. Sua esposa Sarai também era velha. Eles não tinham filhos. A promessa parecia impossível de cumprir. Como Abrão poderia se tornar uma grande nação? Ele olhava para o deserto ao seu redor, questionando como isso poderia acontecer. Como ele poderia ter filhos quando parecia impossível? Abrão se perguntava. Ele refletia sobre a promessa, tentando entender o plano de Deus. Mas ele se agarrou à promessa de Deus. Ele orava fervorosamente, buscando força e orientação. Deus também prometeu dar aos descendentes de Abrão uma terra vasta e fértil, cheia de promessas e oportunidades. Seria uma terra onde manava leite e mel, um lugar de abundância, onde seus descendentes prosperariam, uma terra de abundância e bênção. Abrão acreditou em Deus. Ele visualizava essa terra, cheia de vida e prosperidade. Ele sabia que Deus podia fazer o impossível. Sua fé era inabalável, mesmo diante das adversidades. Ele se agarrou à promessa de Deus, mesmo quando parecia difícil de acreditar. A fé de Abrão era um farol de esperança, guiando-o através das incertezas. Deixar o lar foi difícil. Abrão deixou sua família e amigos. Ele deixou para trás tudo o que era familiar. Ele deu um passo de fé. Abrão viajou para uma terra chamada Canaã. Foi uma jornada longa e difícil, mas Abrão nunca desistiu. Ele confiou em Deus para guiá-lo. Ele sabia que Deus cumpriria sua promessa. Ele andou pela fé, não pela vista. Uma noite, Deus falou com Abrão. Ele estava sozinho, contemplando o vasto céu noturno, quando ouviu a voz de Deus. Deus disse a ele para olhar para as estrelas. Abrão levantou os olhos e viu a imensidão do universo, cada estrela brilhando com uma promessa. "Assim será a sua descendência", disse Deus. Abrão ficou maravilhado, imaginando como seria ter uma família tão numerosa quanto as estrelas no céu. Abrão acreditou na promessa de Deus. Ele sentiu uma paz profunda e uma fé renovada, sabendo que Deus cumpriria sua palavra. Ele sabia que Deus poderia criar uma grande nação a partir dele, mesmo ele sendo velho, mesmo Sarai sendo velha. Eles se olharam com esperança e amor, confiando no plano divino. Deus também disse a Abrão para pegar um pouco de pó. Abrão se abaixou e pegou um punhado de terra, sentindo a textura áspera em suas mãos. Ele disse: "Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra." Abrão espalhou o pó, observando como cada partícula se misturava com o solo. Abrão ficou cheio de admiração. Ele percebeu a magnitude da promessa de Deus e a grandeza do que estava por vir. Ele não conseguia contar as estrelas ou o pó. Cada estrela e cada grão de pó representavam uma vida, uma história, uma parte de sua descendência. Quanto mais seriam seus descendentes? Ele imaginou uma nação vasta e próspera, cheia de pessoas que carregariam seu legado e a promessa de Deus. Seção 5. Dúvidas e demoras. Anos se passaram.
Abrão e Sarai ainda não tinham filhos. As dúvidas surgiram. Será que Deus realmente cumpriria sua promessa? Abrão questionou a Deus. Ele perguntou: como isso pode ser? Deus tranquilizou Abrão. Ele renovou sua promessa. Deus disse a Abrão para ser paciente. Ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele lembrou Abrão de que ele era poderoso o suficiente para cumprir sua promessa. A fé de Abrão foi testada, mas ele escolheu confiar em Deus. Ele esperou pelo tempo perfeito de Deus. Seção 6. Um teste de fé. Deus pediu a Abrão para fazer algo difícil, algo que parecia impossível de suportar. Ele pediu que ele sacrificasse seu filho, Isaque. Isaque, que era a alegria de sua vida. Este foi um enorme teste de fé. Abrão amava muito Isaque. Ele era o filho que Deus havia prometido a ele e Sara. Ele era o filho da promessa, o filho que eles esperaram por tantos anos. Mas Abrão confiava em Deus mais do que qualquer coisa. Ele acreditava que Deus tinha um plano, mesmo que ele não pudesse entender. Ele levou Isaque para uma montanha. Ele construiu um altar. Cada passo que ele dava era um ato de fé. Ele estava pronto para obedecer a Deus, mesmo que isso significasse perder seu filho. Seu coração estava pesado, mas sua fé era inabalável. No último momento, Deus impediu Abrão. Um anjo apareceu e segurou sua mão. Ele forneceu um carneiro para ser sacrificado em seu lugar. Deus provou que ele é fiel e justo. Abrão havia passado no teste. Sua fé foi recompensada e ele e Isaque voltaram para casa com corações cheios de gratidão. Seção 7. O nascimento de Isaque. Deus cumpriu sua promessa a Abrão. Sarai deu à luz um filho. Eles o chamaram de Isaque. Foi um milagre. Isaque significa riso. Abrão e Sarai riram de alegria. Deus havia feito o impossível. O nascimento de Isaque foi um sinal. Era um sinal de que Deus cumpre suas promessas, não importa quão impossíveis elas possam parecer. Seção 8. Um legado de fé. O nome de Abrão foi mudado para Abraão. Significa pai de muitas nações. Ele se tornou o pai do povo judeu. A história de Abraão é uma história de fé. Ele acreditou nas promessas de Deus. Ele obedeceu aos comandos de Deus. O legado de Abraão continua vivo hoje, através de seus descendentes, o povo judeu, e através de todos que acreditam no Deus de Abraão. Seção 9. A promessa suprema. A promessa de Deus a Abraão aponta para uma promessa maior, a promessa de Jesus Cristo. Ele é o cumprimento final do plano de Deus. Por meio de Jesus, recebemos o perdão dos pecados. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós herdamos a vida eterna. Jesus é descendente de Abraão. Ele é a bênção prometida a todas as nações. Ele é a esperança do mundo. Seção 10. Nossa jornada de fé. Como Abraão, estamos em uma jornada de fé. Podemos enfrentar desafios, podemos ter dúvidas, mas Deus está conosco. Deus tem um plano para nossas vidas. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos usar para fazer a diferença no mundo. Precisamos confiar em Deus. Precisamos obedecer seus mandamentos. Precisamos andar pela fé, não pela vista. Seção 11. Uma esperança inabalável. A história de Abraão nos dá esperança. Não importa o que enfrentemos, Deus é fiel. Ele cumprirá suas promessas. Podemos enfrentar o futuro com confiança. Temos uma esperança inabalável, porque nós conhecemos o Deus de Abraão. O amor de Deus por nós é infinito. Sua graça é suficiente para nós. Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza.